Oi pessoal, tudo bom? Bem, hoje vamos aprender um novo conjunto numérico, os chamados números complexos. Mas que números são esses? Bem pessoal, olha só. Antigamente, quando você chegava numa equação no segundo grau, por exemplo, como essa aqui, quando você tinha x2 mais 1 igual a zero. Quando você fosse resolver essa equação, normalmente, poderíamos fazer da seguinte forma. Poderíamos fazer x2 igual a esse mais 1 viria para cá, ficaria menos 1. E você faria x igual a mais ou menos raiz quadrada de menos 1. Bem, até então, nós saberíamos que esse tipo de raiz não existiria. Por quê? Porque o menos 1, até então não é raiz, não tem raiz quadrada, ou seja, não existia raiz quadrada de número negativo. No conjunto dos números complexos, isso aqui é possível. Por exemplo, quando você fosse calcular uma equação de segundo grau que o delta fosse negativo, você colocaria o sinal que não existia. Você colocaria esse símbolo aqui. Mas dentro dos números complexos, isso aqui é possível. Para isso, nós vamos trabalhar com uma unidade imaginária. Unidade imaginária. E essa unidade imaginária nós vamos chamar de i. Que se você elevar ao quadrado, você vai dizer que é igual a menos 1. Então, se você vier novamente, olha só, para esse exemplo dado aqui, e você tem x igual a mais ou menos raiz quadrada de menos 1, se você substituir menos 1 pela unidade imaginária i ao quadrado, você vai ter x igual a mais ou menos raiz quadrada de i ao quadrado. Então, o que é que acontece? Aqui eu posso simplificar aqui e x seria igual a mais ou menos i, ou seja, mais i e menos i. Então, dentro do conjunto dos números complexos, tem sim como nós resolvermos uma raiz quadrada de um número negativo. Tá? Mas para isso, a primeira coisa, nós temos que conhecer a forma algébrica desse número complexo. Então vem aqui, a forma algébrica do número complexo é formado por duas partes. Olha só, conjunto Z, que é o conjunto dos números complexos, vai ser igual a mais BI. Pronto. A mais BI. Essa relação aqui, A, nós chamamos de parte real. É uma parte real. E B, pessoal, é o que nós vamos chamar de parte imaginária. Essa aqui é a parte imaginária. Então, professor, quer dizer que imaginária. Então, o número complexo, ele é formado por duas partes, sim. A forma algébrica dele, sim, é formado por A mais BI, onde A é uma parte real e o B é a parte imaginária. Observem que o B está sempre próximo do I. Lembrar vocês, vamos destacar aqui, lembrar vocês, olha só, que tanto A como B pertence ao conjunto dos números reais. Ou seja, A e B é um número real. Ou seja, é 1, 2, 3, 4, 5, né? Menos 1, menos 2, menos 3. Então, ele é um número real. Olha só, vamos aqui um exemplo. Z igual a 8 mais 3i. Onde 8 é a parte real, podemos dizer que é o A, e o 3i é a parte imaginária, né? Sendo que o B, somente o 3, ele fica sendo mesmo realmente a parte imaginária. Bem, pessoal, isso é o início, do conjunto dos números complexos. A gente vai ver umas atividades, posteriormente, resolvendo para você entender melhor essa primeira parte de números complexos. Mas o que a gente pode notar é que, a partir de hoje, você já pode dizer que sim, existe raiz quadrada de um número negativo dentro do conjunto dos números complexos. E que o número complexo ele possui a sua forma algébrica, que é A mais BI.
Ele possui uma parte real e possui uma parte imaginária. Bem, pessoal, esse é o resumozinho da nossa aula sobre números complexos, né? Vamos chamar aqui de aula 1. E na próxima aula a gente vê a solução das questões, tá ok? Até mais.